Olá, seja bem-vindo ao primeiro Hélio Responde, aquele quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo neste vídeo. E a primeira pergunta de hoje é do Diego Termais. São perguntas, na verdade, não apenas uma, referente à prática da meditação. É possível interagir com o mundo astral durante a meditação? Tipo, sair do corpo, interagir com nossos guias, interagir com os espíritos, etc. Se sim, se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, pode nos contar como foi? E por qual motivo alguns budistas não acreditam, por exemplo, na manifestação do espírito, levando em conta que com a meditação podemos alcançar tudo isso? E a primeira pergunta dele, que é possível interagir com o mundo astral durante a meditação? É possível sim. Quando nós entramos numa prática da meditação, a gente expande as nossas percepções e começamos a perceber não só aquilo que os nossos 5 sentidos físicos conseguem tatear e perceber, mas também outras sensações que vão além. Agora, é possível a gente desprender e ativar alguns mecanismos mediúnicos porque estamos mais relaxados, estamos mais tranquilos e até mesmo perceber a presença de alguns espíritos ao nosso redor, que na maioria das vezes eles vêm inclusive para ajudar a criar um campo para que a nossa meditação seja mais profunda. Mas o que acontece? Se eu perco a minha atenção, a minha concentração por conta desses espíritos que aparecem, eu já não vou conseguir aprofundar na minha prática de meditação. Pode ser Jesus, pode ser Buda que apareceu na minha frente, mas se este Jesus ou este Buda me tirar a concentração, eu já vou deixar de lado a prática da meditação e vou entrar numa prática mais mediúnica do que na meditação propriamente dita. E o segmento da pergunta dele é se é possível interagir com os nossos guias. Já comentei que sim, com os espíritos também. E se sim, você já tiveram alguma experiência desse tipo? Sim, já tive. Posso contar como foi? Ele pergunta. E na verdade, esses momentos de saída, de contato, se relaciona com uma saída do corpo, com uma experiência de projeção da consciência. Quando eu estou propondo a mim mesmo a prática meditativa, eu me concentro em aprofundar e expandir a minha consciência de forma mais interna e não tanto na saída do corpo, que eventualmente pode acontecer se a gente tiver um domínio e um controle muito forte das nossas energias. Mas como que é? Bom, existem outros relatos aqui no canal de como que acontecem e como que funciona as saídas do corpo. Eu já contei aqui um relato em Visita à Lua e o Pava já contou também a famosa história da nave Charuto, que você pode procurar aqui na aba do canal e ver como é que foi esses relatos. Na descrição do vídeo vai estar também. E por qual motivo alguns budistas não acreditam na manifestação do espírito, levando em conta que com a meditação podemos alcançar tudo isso? Eu vejo que se trata mais de uma estratégia do que realmente a não crença na manifestação do espírito. Até uma das primeiras premissas de Buda, né, diz que tudo é Buda e que o estado de Buda, a mente desperta, está em todos os pontos da criação. Eles admitem sim essas consciências e a vida espiritual, mas é uma estratégia. Porque nós estamos aqui nesse momento encarnados e temos uma vivência no plano físico da matéria. E é mais interessante que antes da gente alçar voo às dimensões espirituais, nós compreendamos primeiro a vida terrena. E os mestres budistas, eles sabem da existência de todas essas outras realidades, mas eles colocam isso de uma forma diferente. Eles propõem a meditação para os discípulos. O discípulo, naturalmente, por sua prática, vai chegar nesses estados e aí vai aprender por experiência direta, por experiência própria e não por alguns textos que os mestres ensinam a eles. Mas pode ficar tranquilo que eles acreditam sim na manifestação do Espírito. As próximas perguntas não são apenas uma, porque uma complementa a outra. A primeira é do Alexandre Feire Maris, que pergunta para o Hélio qual foi a experiência que ele teve de maior salto quântico da consciência, que podemos dizer que mudou a vida dele, seja um livro, uma conversa ou algo do tipo. E a Bruna Mazzarolo pergunta também como que iniciou o seu despertar, Hélio. Conte-nos mais sobre a sua trajetória até os dias de hoje. Se eu for responder com relação ao livro,
eu tenho convicção de que este livro foi o primeiro da série da Profecia Celestina, que é inclusive o título, né? A Profecia Celestina. E o porquê que foi este livro? Porque foi o livro que me abriu os olhos para essa realidade que não está tão visível assim aos olhos físicos, e foi o livro que me colocou nesse caminho. Claro que teve outros livros que eu tive mais conhecimento e que despertaram assim a minha consciência para estados mais profundos da vida, do universo. Mas eu considero que olhar para isso é o ponto fundamental. O caminhar no caminho é consequência, mas se a gente não está olhando e não percebe esse caminho, não tem como avançar no próprio autoconhecimento e no conhecimento. Então o livro que causou essa mudança de vibração foi a Profecia Celestina. Agora, a experiência de maior salto quântico, eu acredito que seja numa das experiências que eu tive lá no Espaço Caminho da Luz com o professor Laércio, porque existe todo um amparo espiritual e existe um campo psíquico muito propício a essas expansões de consciência, esses saltos quânticos. Então, só de tu estar imerso num ambiente como esse, a coisa acontece naturalmente. E esta é a resposta do Alexandre e também relaciona-se com a pergunta da Bruna, porque o meu processo iniciou então com a Profecia Celestina e depois a coisa foi acontecendo naturalmente. Muito bom, o Hélio responde. Vamos ver se vai ser muito bom, mas eu estou gostando também. Quero saber quais os benefícios que o Tai Chi trouxe para a sua vida, Hélio. O Luigi Moraes que fez essa pergunta. Tai Chi. Pois bem, seria o mesmo que eu perguntar para vocês quais os benefícios que Deus trouxe para a sua vida. Porque no conceito chinês, o Tai Chi ele é essa força divina, é essa grande energia que cria, engendra e sustenta tudo e todos. Então o Tai Chi ele se compara com a nossa forma, com a nossa visão de Deus. Inclusive em conversa com um mestre oriental, ele dizia que o nosso Deus, a visão do nosso Deus, se assemelhava apenas ao Yang do chinês, que é aquele Deus imperativo, o ativo, o externo, né? E que a nossa visão de Deus não carrega consigo a parte Yin, que é a parte mais passiva. E ele dizia então que nós caminhávamos apenas com uma das pernas. Mas o Tai Chi, que é o que compreende o Yang e o Yin, é, enfim, a existência do divino. E eu tenho convicção de que você tem alguma experiência com Deus. E Deus nos fornece a plena felicidade, a plenitude de paz, de consciência, fornece um nosso estado interno de estar no nosso centro. E mais profundamente é isso que o Tai Chi trouxe para a minha vida. Mas se eu for elencar alguns itens mais superficiais assim, eu diria que a atenção, a concentração, a facilidade de discernimento, de clareza mental, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, tudo isso são atributos que o Tai Chi traz consigo. Não só a prática do Tai Chi, mas todas aquelas práticas de transformação interna, que aliás fica o convite para que se você não tem uma prática dessas, inclua na sua vida que você vai ver os benefícios e em um curto período de tempo, inclusive. Renatinha Araújo diz que gosta muito de mim, muito obrigado, honrado, e tenho certeza que eu gosto muito de ti também. Minha pergunta é, existe salvação? Como um evangélico é recebido no astral já que morre crendo que não existe reencarnação? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente já comentou bastante aqui no canal que no astral existem diversas e muitas tecnologias extremamente mais avançadas do que a que nós encontramos aqui no planeta Terra, no planeta Terra físico, né? Quando, por exemplo, uma pessoa evangélica ou qualquer uma pessoa que não tem uma crença na reencarnação, ou até aquela pessoa extremamente cética, né, que não tem nenhuma crença com relação à vida após a morte. Tem uma crença de que não existe vida após a morte. Perfeito, Pablo, que tem uma crença de que não existe vida após a morte. É melhor assim. Também é crente, né? Mas o que acontece? Naturalmente, esses espíritos, eles chegam no plano astral e eles encontram uma situação
igual a que estava se apresentando na vida deles atual. Na vida deles terrena, né? Na maioria das vezes eles nem percebem num primeiro momento que eles desencarnaram. E assim como existem aqui no plano físico da matéria bons grupos de teatro, no astral existem também. E eles preparam toda uma peça teatral para a pessoa, aquele espírito, acreditar que a vida dela não mudou em nada. Até aos poucos eles irem sutilizando a consciência daquele espírito e poderem chegar e falar: olha, não é bem assim as coisas, houve uma mudança de frequência, de vibração, mas a sua consciência está plena ainda, só mudou a faixa, não é mais o físico denso da superfície terrestre, estamos no mundo astral, no mundo espiritual, agora a jornada é outra. Então existe todo um preparo e um cuidado para que essa notícia seja dada a essa pessoa de uma forma mais tranquila possível. E claro que isso se apresenta num estado do astral mais superior, né? Quando necessita se fazer a passagem dessa pessoa. Senão, ela vai, por experiência própria e por afinidade de magnetismo áurico, viver com aquelas pessoas que têm as mesmas crenças que ela e vai estar tudo certo, ela não vai sentir uma disparidade, uma diferença muito grande, não vai ter um conflito e um peso para a consciência dela. Se existe salvação, a salvação, eu gosto de uma frase que diz que ela não existe fora do amor e da prática do bem. Mas também tem um outro lado, né? Do que nos salvar? A necessidade de ser salvo do quê? Talvez da nossa própria ignorância. Essa seria a principal salvação. Bom, pessoal, muito obrigado por me receberem nesse primeiro vídeo do quadro do Hélio Responde. Peço que, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários as próximas perguntas para eu responder na semana que vem, na quarta-feira, às 11 horas da manhã, que é o horário que foi ao ar este vídeo. E se você achar interessante também, dê o like para que esse vídeo seja mais difundido no YouTube e mais pessoas tenham acesso a essas informações que foram passadas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.